Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Verso 21. Todos acharam? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o, apertando-o. Amém. Pai eterno, no nome de Jesus, eu agradeço a Ti por essa oportunidade de ler a Tua palavra, Senhor. E aqui eu quero te pedir, Senhor, Deus de amor, que o Senhor fale conosco usando a minha vida. Que o Senhor fale conosco usando a minha vida. Eu te peço que a Tua palavra comunique aos nossos corações verdades que venham do Teu coração, princípios que venham a nos conduzir a uma vida que busca uma verdadeira transformação. Que a Tua palavra nos melhore, Senhor, diante da sociedade, diante dos homens, que possamos refletir o Teu reino, que possamos viver em amor e manifestar a Tua misericórdia e a Tua bondade. Usa a minha vida, Senhor. Ainda nessa oração que faço, eu apresento a vida, Senhor, da mãe da Patrícia, Senhor, que nos mandou mensagem falando sobre sua situação, e eu peço que o Senhor venha visitá-la, Pai. A sobrinha da Patrícia, Senhor. Visita esta moça, Pai, em nome de Jesus. Visita a sobrinha da Patrícia, Pai. Oramos, rogando a sua bênção, rogando saúde, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O mundo da Bíblia, esse mundo, que não é o mesmo mundo que nós vivemos hoje, é um mundo que tem atitudes e comportamentos que, para nós, em nossos tempos, a gente tem muita dificuldade de entender. Existem alguns acontecimentos no mundo da Bíblia Sagrada que a gente fica se perguntando como é que se passou, como é que se deu. E algumas experiências que estes homens da Bíblia viveram nos faz pensar e refletir e perguntar: eu acho que nunca vou viver tais experiências, e será que eu sou capaz, e aí a gente usa aquela expressão, santo suficiente para experimentar algumas coisas que estes homens do mundo da Bíblia experimentaram, que para nós às vezes parece que tem coisa que está muito longe de nós. Tem experiências, existem relatos aqui descritos no texto sagrado, que a gente se pergunta e a gente olha para nós e diz: poxa, eu acho que isso não é para mim. Isso foi para o Moisés, isso foi para o Paulo, isso foi para o Tiago, isso foi para o Pedro, isso foi para Maria, mas eu acho que isso não vai ser para o Fernando. Eu suspeito que eu nunca vou conseguir fazer o que esse ou que aquela personagem bíblica fez. Só que quando a gente pensa nisso, a gente entra num problema. A gente admite que nós nunca chegaremos
Mas a gente passa a olhar para nós com um olhar de coitadismo, com um olhar de miserabilidade. A gente começa a perceber certas carências e fragilidades em nós, que a gente passa a se depreciar dizendo, já que eu nunca vou chegar, então para que tentar? Já que eu nunca estarei na condição de tais homens e tais mulheres, para que fazer qualquer esforço nessa direção? Porque eu sou pecador, porque eu sou impuro. E aí a gente utiliza já essa expressão, eu sou impuro, eu não sou digna de viver ou experimentar isso aqui que a Bíblia está dizendo. Talvez, meus irmãos, realmente, nós todos aqui, ou alguns, poucos aqui, vão ter experiências sobrenaturais. Mas eu posso aqui afirmar, sem sombra de dúvidas, que a grande maioria de nós, talvez, a grande maioria de nós, não experimentaremos fogo caindo do céu. Talvez você não vai ter o privilégio de colocar a mão sobre uma pessoa morta, e essa pessoa ressuscitar. Talvez eu e você não teremos a oportunidade de ver coisas extraordinárias. Mas eu quero aqui dizer algo sem sombra de dúvidas, e eu quero afirmar isso a vocês nessa noite. Todos vocês já experimentaram e continuarão experimentando a obra redentora do Cristo no coração de vocês. Todos vocês aqui nessa noite, pela fé, já experimentaram, continuarão experimentando, e alguns passarão a mergulhar nesta obra redentora do Cristo. E aqui não tenho dúvidas de que esta obra redentora, essa experiência de fé, ela não faz com que fogo dos céus de repente caia, mas ela faz com que corações de pedra sejam transformados em corações de carne. Gente passe a mudar de perspectiva de vida e encarar o amanhã com outros tons, com outras cores, com outra ideia. Gente aqui passará a enxergar a vida a partir da ótica do Evangelho, e esta maneira de enxergar a vida a partir da ótica do Evangelho é uma maneira transformadora. Talvez você então não verá fogo e glória, mas eu posso dizer que você verá dentro de si, ou tem visto dentro de si, a transformação causada pelo Espírito Santo de Deus. A transformação causada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como eu estou falando de transformação, ou transformações grandiosas, esse texto que nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 5, é o retrato dessa mistura de experiências com transformações grandiosas, porque o Evangelho vai descrever um episódio muito interessante. E aqui eu quero ler com vocês novamente esses textos para que a gente possa fixar algumas dessas coisas que eu quero propor para vocês. Versículo 21 do capítulo 5 começa a dizer assim: E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. A gente precisa falar algumas coisas aqui a respeito desse homem. A gente precisa analisar algumas coisas aqui a respeito desta história, desse testemunho de aproximação, de transformação e de milagre. Primeiro, que Jesus está atravessando
para o outro lado da margem de um certo rio grande, de um rio que era imenso. E o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40, vai dizer que quando Jesus se dirige para outra margem, as pessoas que estavam esperando Jesus Cristo, elas o esperavam cheias de alegria e de esperança. Essas pessoas estavam aguardando o Cristo, motivadas, carregadas, cheias de alegria e de motivação, porque elas sabiam que não vinha somente um grande mestre, um grande rabino, um grande profeta, um Messias. Me parece que elas têm a expectativa e a convicção de que aquele que está passando de uma margem para outra é aquele que pode transformar as suas vidas, mudar as suas condições. Então eles estão felizes. Eles estão cheios de esperança, eles estão cheios de motivação, cheios de alegria para receber o Cristo, aguardando o Cristo. Ele está vindo da outra margem. Por mais clichê que pareça, o que eu vou dizer agora, eu preciso reforçar o que é óbvio e o que é clichê. A presença de Jesus, ela traz alegria para o coração. Isso é clichê, isso é óbvio na fé, isso é óbvio no meio cristão, mas eu preciso afirmar para vocês: a presença de Jesus, quando anunciada, quando testemunhada, quando ela produz uma expectativa, essa presença traz em nós alegria, e é uma alegria que nos contagia, é uma alegria que faz com que a gente enxergue vida onde não tem vida. É uma alegria que faz com que a gente enxergue esperança onde não existe esperança. É uma alegria que faz com que a gente perceba o futuro com menos pessimismo e com mais otimismo. A presença de Jesus muda a nossa referência, muda os nossos alvos, muda as nossas motivações e transforma as nossas tristezas, porque ela dá sentido até a nossa tristeza. E o texto continua dizendo que em meio a essa expectativa, diante deste episódio, um homem chamado Jairo se aproxima de Jesus. E a Bíblia vai descrever algumas coisas interessantes a respeito de Jairo. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Jairo é um homem muito importante dentro das sinagogas. Ele é o principal das sinagogas. O mesmo evangelho de Lucas, capítulo 8, que a gente está traçando um paralelo, é um texto que diz que ele não era somente um dos principais, mas que ele era um chefe dentro das sinagogas. Ele organizava o culto lá dos sábados dos judeus. Ele organizava o culto da igreja do Antigo Testamento. E além de ele ser um chefe da sinagoga, ele também era um homem que organizava as escolas judaicas, de certa maneira. Ele também presidia certos tribunais. E há quem diga também que ele era muito respeitado pelos seus diversos serviços prestados à comunidade, prestados à cidade, no período em que ele não estava dentro do templo, organizando o culto, fazendo o seu ofício como um bom chefe da sinagoga. E o texto continua dizendo, então, que nós lemos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, que esse chefe, esse homem importante da sinagoga, ele vai ter uma atitude muito diferente de sua posição. O versículo 22 do capítulo 5, ele vai nos dizer assim, perceba comigo o verso 22 do capítulo 5. Eis que chegou um deles, principais da sinagoga, chamado Jairo. O que ele faz? Vendo quem?
Vendo quem? Jesus. Ele prostrou-se diante do Cristo. Vendo Jesus, ele prostrou-se diante do Cristo. Me parece que o desespero desse homem se torna muito maior do que o seu orgulho, porque nesse texto, a sua filha será muito mais importante do que o seu status. A saúde da sua filha exerce uma importância tão grande que ela é maior do que do seu próprio status. A imagem desse homem representava muita coisa. Esse homem tinha uma grande autoridade. Só que os seus motivos eram muito maiores do que aquilo que ele precisava defender diante da sociedade. Os seus motivos de se prostrar diante de Jesus eram muito maiores do que o de manter a sua relação com as pessoas naquela sociedade. Me parece que Jairo, ele teve coragem de fazer o que muitos outros homens não fizeram. Ele, como um chefe de sinagoga, um homem respeitado na sua cidade, ele teve a capacidade de se curvar perante a sua grande ansiedade, perante o seu grande medo. O texto que eu quero convidar vocês a ler, mas depois vocês voltam comigo, vamos ler Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 42. Evangelho de João, capítulo 12, verso 42. O texto também envolvendo Jesus vai dizer assim, a respeito de uma atitude referente a homens da religião, que tiveram a capacidade de agir de maneira diferente, mas não agiram. Olha só João capítulo 12, versículo 42, o que a Bíblia diz. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Verso 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja que esse texto de João está dizendo que muita gente reconheceu o Cristo. Muita gente que tinha um status diante da sociedade tão grande que o impediu de se curvar perante o Cristo. É o Evangelho de João está dizendo. Muita gente reconheceu Ele como Salvador. Muita gente entendia que Ele era o Redentor. Muita gente percebeu no Cristo, de fato, o meio para se chegar até o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador. Muita gente percebeu isso, mas não foram capazes de se curvar perante Ele, para não serem expulsos. É gente priorizando o título que tem, os acessos que possui. É gente não se rendendo ao Cristo, mas mantendo uma relação com o homem, uma relação com a sociedade, de completa iniquidade, porque melhor é estar bem com a sociedade do que estar bem com o próprio Cristo. Melhor estar bem com a sociedade do que estar bem com o próprio Cristo. E me parece, gente, que Jairo, ao se lançar aos pés de Jesus, a gente disse que Jesus atravessou de uma região do lago para uma outra região. E quem aguardava Jesus do outro lado? Uma grande multidão. Como que eles estavam? Felizes. E aí eles estão agora vendo essa multidão, está vendo o chefe da sinagoga se lançando aos pés do Cristo, se prostrando aos pés
de Jesus. Ele não promoveu um jantar para dizer o seguinte: olha, deixa eu fazer esse trem aqui nas escuras, para ninguém ver a minha atitude. Deixa eu fazer esse trem aqui às escuras, para ninguém perceber o que eu estou fazendo, porque eu preciso manter as aparências. Ô gente, o que mais tem são pessoas que querem manter aparências. O que mais tem são pessoas que querem manter aparências, aparência de feliz, aparência de bom casamento, aparência de boa amizade, aparência de boa situação, condição financeira. Eu estou falando uma mentira aqui? A sociedade quer manter o quê? Aparências. Porque é melhor eu andar com uma camiseta da Dudalina, comprada na 25 de março, do que andar com uma camiseta da Empório Alex, 2 por R$ 29,90. E esses dias eu comprei número M. Oh, maravilha! Você não faz ideia, meu irmão, quanto tempo que eu não comprava camiseta M. Oh, glória a Deus, é mais barato, tudo mais barato. É, gente. Nem você usa M, Neilton. Então, graças a Deus aí, Senhor. Glória a Deus. O Senhor me exaltou. Brincadeira. Pois é, irmão. Já cheguei a usar paletó 64. Eu tenho um terno que eu comprei para usar numa única vez. Ele não vai estar assistindo porque deu ruim na transmissão aí, mas depois vai para a internet, né? Mas o casamento do tecladista, esqueci o nome, meu Deus do céu. O Renato. Comprei um terno que eu usei só no casamento dele. Ô, bexiga cara. Hoje já seria outra coisa. Mas as pessoas querem manter aparência. Eu preciso demonstrar o que eu não tenho. Eu preciso aparentar o que eu não sou. Tem gente que quer aparentar ser inteligente. Não tem gente que não sabe de tudo, gente. Você conversa com ela, ela sabe de tudo. Sabe de tudo. Você é formado numa determinada especialidade, você tem certa especialização. E aí o camarada, a gente sabe que o camarada não tem aquela especialização. E ele vai lá e não, porque é assim, porque eu li. Aí ele lê aonde? No Wikipedia. Não tem gente assim, Regiane, que faz prova respondendo pelo Wikipedia? Trabalho respondendo pelo Wikipedia? Deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Não queira ser o que você não é. Não queira aparentar coisas para que as pessoas tenham piedade de você, pelo amor de Jesus. Isso é feio, porque uma hora a sua máscara cai, uma hora vem à tona quem você é, e aí você passa mó carão, você passa mó vergonhona. Gente, ninguém consegue sustentar mentira há muito tempo, não. Ninguém consegue sustentar mentira há muitos anos, não. Ninguém consegue enganar, principalmente a pessoa que está do lado. A pessoa que está do seu lado. Os seus amigos. Sabe, reconheça quem você é. E seja. Ponto final. E seja. Ah, não, eu não quero chamar gente aqui para na minha casa, porque, sabe, eu não quero que as pessoas vejam que eu tenho essa televisãozinha pequenininha, tal. Gente, que valor de vida que é esse? Que valor de vida que é esse? A gente valoriza o que na vida? E aí o pior é que a gente valoriza coisas que quando a gente tem filhos,
Os nossos filhos são estragados e se tornam aquilo que a gente valoriza. E se tornam verdadeiros gremlins. Molha, vira um bicho. Lembra desse desenho? Esse filme? Eram ursinhos bonitinhos. Aí molha, aquela coisa. De onde eu tirei isso, gente? De onde eu tirei isso? Quantos lembram desse desenho aí? Passava muito no SBT. Lembra? Jairo, ele tem uma atitude diferente do seu status. Ele tem uma atitude diferente do que ele representava para a sociedade. Porque ele se dobra diante do Cristo, diante das suas necessidades. Ele se prostra, ele rompe. E, gente, esse texto nos apresenta justamente a atitude de um homem de muita autoridade, que ele vai levar a vida em uma direção oposta da cultura da sua época. E, sinceramente, eu acredito nisso, gente. O que eu estou pregando aqui, eu acredito nisso. O Evangelho de Jesus Cristo é uma verdade transformadora. Eu acredito nisso. Eu estou convicto disso. Não é porque eu nasci na igreja, não. É porque eu fui alvo desta verdade transformadora do Evangelho. O Cristo me mudou. O Cristo me transformou. Eu acredito nisto. E deixa eu dizer uma coisa muito séria também. Independente de épocas, independente do período que a gente vive, independente da situação que você vive, essa é uma verdade que se perpetua, desde a revelação, desde a vinda do Cristo, da manifestação do reino de Deus entre os homens. É uma verdade que sempre transformou pessoas. O Evangelho de Jesus, ao longo da história, vem transformando homens e mulheres de todo tipo de natureza, de todo tipo de posição, gente poderosa, gente simples e humilde. O Evangelho tem transformado multidões ao redor do mundo. Mas essas atitudes de Jairo, diante da sociedade da sua época, são atitudes estranhas. Porque quando ele se prostra, Simone, diante do Cristo, ele está reconhecendo no Cristo o que as pessoas pregavam contrariamente. As pessoas, enquanto ele anunciava as boas novas, alguns reconheciam que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus. Os fariseus se reuniam para fazer o quê? Para refutar essas verdades que ele vinha anunciando. Todas as vezes que alguma coisa acontecia, que indicava para o Filho de Deus, o ungido de Deus, alguém dizia, não, heresia, é mentira, esse só faz isso porque ele está possuído de demônios, ele expulsa os espíritos porque ele tem parceria com Beelzebu. Não, é mentira. Heresia, quando ele diz perdoados são os teus pecados, é mentira. Então esse homem, o texto está descrevendo que como chefe da sinagoga, ele vai se curvar diante do mestre dos galileus, do mestre lá dos que estão se reunindo em torno do homem que vem da Galileia, do Jesus de Nazaré. Ele tem outro episódio estranho aqui nesse texto, que ele rompe. E talvez vai soar estranho aos seus ouvidos. Ele se preocupa com a sua filha. Como assim, Fernando? Ele se preocupa com a sua filha. Em todo esse contexto social, todo esse contexto cultural, perdão, homem abençoado é aquele que tinha filho homem. Wagner, você não seria abençoado hoje. Você não seria abençoado hoje.
filho homem, era sinal da bênção de Deus. Os deuses me abençoaram. E nesse contexto cultural, a mulher não tinha importância. A mulher não tinha voz. A mulher não era contada. E ainda mais numa situação como essa, que uma mulher que não era contada, que não tinha importância e que nasce doente. O infanticídio nesse período era comum. Fazia parte daquela sociedade. E aí o texto está dizendo que o Jairo se importa com a sua filha, com uma mulher que para a sociedade não tinha importância. Jairo se importa com uma mulher que para a sociedade deveria ser esquecida. Jairo, ele se importa sendo um homem de honra, sendo um homem de poder, sendo um homem de respeito. E, gente, diante de Jesus, todos esses conceitos culturais me parece que serão transformados. Porque os valores que Jesus vai apresentar agora, que o texto vai apresentar para nós, são valores que os homens não davam. Porque quando ele suplica, ele está rompendo com todos esses paradigmas. Quando ele suplica a Jesus, ele está rompendo com todos esses paradigmas que dizia: não faça, não peça, não clame, ela não merece o clamor, você é muito poderoso, você tem uma honra, você tem um status, não faça, não se renda. Senhor, minha filha, minha filhinha está à morte. Vem, Senhor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva. E ela viverá, Senhor. Essa é a oração de Jairo, o clamor de Jairo. Esse é o clamor de Jairo, rompendo com o sistema. Meu irmão, minha irmã, você é dirigido por qual sistema? Essa sociedade é maluca. Assim como a sociedade impõe que a gente viva de aparência, a sociedade constrói sistemas em nós, valores em nós, que a gente se torna consumista pelo simples fato da gente ver que o outro também comprou. Vamos falar, por exemplo, dos nossos filhos? Os nossos filhos não começam a pedir para nós certos presentes, brinquedos que os seus amiguinhos compraram e levaram para a escola, e que você diz: opa, pera lá, tem uma coisa errada. Gente, tem uma coisa errada. São valores que na minha casa não tem. São valores que eu não passo para o meu filho. Mas é um sistema construindo valores que afetam os nossos filhos. E aí a gente vai pesquisar e a gente começa a considerar: é só um brinquedinho, é só aquilo. Como o Renato disse hoje de manhã, a gente vai lá e dá como presentão de 100, de 200, de 300, de 500 reais, e passa uma semana e o brinquedo está jogado. Ou vai dizer que isso só acontece na minha casa? Você compra lá um jogo de 200 e poucos reais para o seu filho, para de repente cair o jogo no chão, e ele vai lá e tira do chão, como se estivesse limpando o chão. E nesse momento eu só tenho que dizer uma coisa: ora vem, Senhor Jesus. Sabe? Eu sempre digo, e gente, é uma verdade, com medo de brincar com os nossos filhos, a gente dá a eles uma babá eletrônica. A gente está cansado.
Você chega em casa cansado, exausto, com a cabeça desse tamanho. Não estou falando de pessoa. Eu estou com a cabeça cheia. Amém, Wagner? A gente chega com a cabeça cheia. E aí o seu filho chega assim para você: pai, vamos correr, vamos brincar. Se escolhe atrás da porta. E aí você diz: oh, não, filho, hoje eu não quero não. Filho, hoje eu não quero. Pode assistir YouTube. Assiste o que você quiser. Você está transformando a sua casa num quê? Você está transformando a sua casa em quê? Você como pai, como mãe, está transformando a sua família em quê? Porque de repente você não tem filhos, mas essa porcaria chamada celular não deixa você ter uma refeição com sua mulher e com seu marido. Recebe essa oração que eu vou fazer agora. Não é brincadeira não, gente. A minha oração é a seguinte: que no momento que você usar o celular ao pé da mesa, Jesus consuma o seu celular. E se for um iPhone de última geração, ele quebre em 20 mil pedaços. Qualquer celular caro que quebre. Se a televisão é um impedimento no seu casamento, que queime. Que o anjo do defeito desça na sua casa. Mas, gente, vocês estão dando risada? Vocês estão dando risada? Então, né? Mas depois sobra para a igreja aconselhar. Vocês estão dando risada? Mas depois sobra para a igreja, para o pastor aconselhar. Sabe por que pastor aconselhar? Porque aí o camarada está passeando na internet, está passeando nas mensagens, está viajando na maionese. E viaja. E quem é prejudicado em tudo isso? A família, a casa, a pessoa, o indivíduo acaba sendo destruído por um sistema maligno. Gente, a internet é uma bênção. A internet, a televisão é uma bênção. Tudo isso é maravilhoso. Assistir lá uma série com a sua esposa, um Game of Thrones, poxa vida, que maravilhoso. Assiste lá mesmo, assiste um filme romântico, meu irmão, e sabe depois, glória a Deus, deixa o fogo descer, deixa a glória subir. Fica com vergonha não. Se minha esposa não está vermelha. Sabe, tem tanta coisa boa para fazer a 2, a 3, a 4 com a família, gente. Tem tanta coisa boa para fazer. Muda o sistema dessa sociedade. Amém? Será que não está na hora de você acordar? Ei, será que não está na hora de você acordar que você precisa brincar mais com a sua família? Você precisa rir mais dentro da sua casa? Eu vou falar uma coisa séria. Tem mulher que estranha o marido quando ele está longe de casa. Tem mulher que estranha o marido quando vai com ele no seu ambiente de trabalho. Mas nossa, aqui dá risada para todo mundo e lá em casa só xinga. Nossa, quem é esse homem aqui? Meu Deus, essa mulher aqui no trabalho é calminha, mas lá em casa só Jesus. Faz isso, faz aquilo, você fez isso, você fez aquilo, você comprou, e eu estou assim, eu estou assada. Sabe, seja melhor. Não aceite o ritmo dessa vida, não. Jesus valoriza coisas que os homens deixaram de valorizar. Jesus está valorizando a figura de uma mulher. Porque é interessante que a continuação do texto, e aqui eu quero caminhar para encerrar, a continuação do texto vai falar de um outro milagre.
O milagre de quem? Se você está lendo na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a sequência do texto é o milagre da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, que o texto diz que ela tinha muito dinheiro. E é interessante que ambos os textos falam que a menina tinha 12 anos, quando foi curada, e a mulher sofria há 12 anos. Então é a valorização daquilo que a sociedade não valorizava. Por que a valorização? Porque também nós temos na sequência do texto, uma mulher que possuía muito bens, possivelmente era uma matrona, possivelmente era alguém de poder, que não iria se curvar diante de qualquer homem ou pessoa, alguém que tinha autoridade dentro de sua casa, alguém que tinha recursos, alguém que vivia em um status que ela precisava preservar, e se ela era uma matrona, ela tinha um marido muito rico, e se ela era uma viúva, ela tinha uma herança muito grande. Mas o fato é que ela não tinha dentro de sua casa alguém que valorizava a sua figura como mulher. E Jesus vem valorizando aquilo que ninguém valorizava. Me parece que as duas imagens nos textos é a valorização daquilo que o homem não valoriza, é a defesa daquilo que o homem não defende, é a mudança de paradigmas diante de uma sociedade maluca, inescrupulosa, que não se curva a ninguém e a nada. Meu irmão, Jesus está falando para você aqui nessa noite, que Ele valoriza aquilo que os homens não valorizam. Ele valoriza a sua casa, Ele valoriza a sua família, Ele valoriza a sua existência. Você, minha irmã, é valorizada por Deus. Você, meu irmão, é valorizado pelo Senhor. É a valorização do ser humano, é a valorização daquilo que importa, é a valorização das coisas que de fato merecem que a gente gaste tempo, invista tempo. Rompa com todos os paradigmas, porque a transformação do Evangelho te leva a valorizar aquilo que a sociedade não valoriza. Que o Evangelho de Cristo reine na sua vida, e você valorize aquilo que os homens não valorizam. Que você tenha uma vida melhor, que você seja um amigo melhor, que você seja um pai melhor, que você seja um filho melhor, você seja um irmão melhor, você seja um cristão melhor, você seja alguém cujo nome esteja escrito naquela grande galeria do livro de Hebreus capítulo 11, que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: e estes aqui são aqueles dos quais o mundo não era digno de ter. O mundo não era digno de ter. No final dessa história, tanto a filha de Jairo é curada, como a mulher do fluxo do sangue é curada. E é tão interessante que quando o texto vai se desenrolar, e aqui eu não quero me ater mais ao texto, porque senão a gente vai perder bastante tempo, mas na sequência do capítulo 5, se você pular lá para o versículo 35, a história continua. E aí quando Jesus chega na casa do Jairo, algumas pessoas vêm gritando assim, dizendo: ô Jairo, já foi, a menina já morreu. E é interessante que o texto de Marcos diz que tinha um monte de gente chorando. Só que essas pessoas que estavam chorando eram carpideiras, era gente contratada para chorar, era gente contratada para chorar a dor daqueles que as famílias perdiam, e essas mulheres e homens se reuniam nas casas contratados para chorarem. E aí quando Jesus vê toda aquela ceninha, que ninguém se importava com de fato o que estava acontecendo, Ele fala: vai todo mundo embora, porque não é bem assim não, ela não está morta não. Jesus pega a mãe, Jesus pega a família, entra para dentro da casa, valorizando novamente aquilo que precisava ser valorizado. Ele entra para dentro da casa com a família, valorizando aquilo que precisava ser valorizado.
E o milagre acontece. Talita cumi. Levanta. Volta à vida. Talita cumi. Levanta. Revive. E aquela criança foi curada. Aquela mulher foi curada. E a vida foi valorizada. Que você valorize a vida como Cristo, o Cristo da cruz, assim também faz. Em nome de Jesus.